Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Iceberg no canal. O vídeo de hoje será mais uma entrada na série Os Tópicos Perdidos, onde revisitamos icebergs que já foram abordados em um vídeo passado no canal. Desta vez voltaremos a explorar o iceberg das primeiras / mais antigas coisas da história. Esse é um iceberg em que eu cataloguei os primeiros ou os mais antigos exemplos conhecidos de uma série de tópicos relacionados à história ou à internet. No primeiro vídeo comentamos tópicos como a primeira animação da história, a primeira fotografia e vários outros. E eu consegui reunir nesse meio tempo outros tópicos interessantes, incluindo mais casos brasileiros que iremos abordar nesse vídeo. Então vamos direto a ele. Bertie the Brain. Bertie the Brain é o nome de um dos, se não o videogame ou jogo eletrônico mais antigo da história. É claro, dependendo do que você considera um videogame. Ele foi desenvolvido no Canadá pelo engenheiro Joseph Cates em 1950 e se trata de um computador de 4 metros de altura que lhe permite jogar uma versão eletrônica do clássico jogo da velha, aquele que todo mundo jogou pelo menos uma vez na vida. O Bertie the Brain também é um dos primeiros exemplos de uma espécie de IA presente dentro de um jogo. Afinal, o jogador jogava contra a própria máquina, que a partir de um algoritmo desenvolvido pelo Cates fazia a próxima jogada, existindo até níveis de dificuldades programados, um elemento que está presente na maioria dos jogos modernos. Mas apesar de ser um dos candidatos a serem o primeiro videogame, existem alguns elementos que fazem pessoas não considerar o Bertie the Brain um videogame em si. Afinal, ele não possui gráficos gerados pelo computador em tempo real, como vemos nos jogos de hoje em dia. O jogo era mostrado por luzes que eram acesas e apagadas, indicando o local onde a bolinha ou o X foi colocado. Isso não era feito por uma imagem gerada em um monitor. Por isso, muitos historiadores e pesquisadores preferem vê-lo como um precursor dos videogames, não exatamente como o primeiro videogame já feito. O primeiro que atende esses requisitos, ou um dos primeiros, sendo um programa interativo com gráficos gerados por computador, é o Tennis for Two, criado em 1958 pelo físico norte-americano William Higginbotham, que se trata de um simulador de um jogo de tênis. O jogo poderia ser jogado por duas pessoas competindo uma com a outra, controlando a bola a partir de controladores de alumínio, semelhante aos joysticks modernos. O jogo foi mostrado em 1958 em uma exposição no Laboratório Nacional de Brookhaven, em Long Island, em Nova York, onde foi um sucesso entre os visitantes, especialmente entre os estudantes que compareceram à exibição, que fizeram filas para experimentar o jogo. A primeira Let's Play. E ainda continuando no tópico da história dos videogames, temos o caso da primeira Let's Play já feita. Let's Play é um formato de vídeo que se popularizou por causa do YouTube, onde uma pessoa grava ela jogando algum jogo, enquanto ela comenta sobre o que está acontecendo nele ou sobre qualquer coisa. Esse foi o formato de vídeo que inclusive deu fama ao PewDiePie, que foi por muito tempo o maior youtuber do mundo. Ou mesmo o estilo que era muito famoso aqui no Brasil durante o início dos anos 2010, com youtubers de Minecraft ou Call of Duty. Acredita-se que o termo Let's Play surgiu a partir de threads no fórum Something Awful, ainda na primeira metade dos anos 2000. Nessas threads, usuários do fórum postavam screenshots do jogo junto de comentários que falavam sobre o que tinha acontecido no momento daquele print, documentando em imagem e texto a sua jogatina. Fala-se que a primeira thread nesse formato e onde possivelmente surgiu o termo Let's Play, foi feita por um usuário desconhecido do fórum, documentando a sua gameplay do jogo Oregon Trail.
Essa thread em particular se perdeu pelo tempo. Mas o considerado pioneiro das Let's Plays na internet foi o Michael Sauer, conhecido na internet como Slow Beef. Ele também era ativo no fórum Something Awful e em 2007 ele fez a sua primeira gameplay gravada em vídeo e comentada, onde ele jogava o jogo The Immortal. Who any of that is. Yeah, I want a new game. Alright, so Immortal puts us in control of an old wizard, and yeah, basically, let's go to the table here and oh shit. Porém, tecnicamente, existe uma Let's Play mais antiga feita em vídeo do que essa do Slow Beef, que no caso foi feita por uma das figuras mais folclóricas e polêmicas da história da internet, a Christian. Sim, aquela mesma. Existe um vídeo que ela fez em 2003 jogando o Animal Crossing, presente uma compilação de vídeos em DVD dessa personalidade da internet, conhecida como Christian Weston Chandler Yup, I Am on TV, compilado em 2007. Essa gameplay de Animal Crossing também tem comentários da Christian e tem 1 hora de duração. As you can see, I'm collecting the NES games. I got most of them down here, and I got a couple upstairs. One on fake. You know the one I'm talking about. Does April 1st strike a bell? Mas deixando de lado as Let's Play e falando de qualquer tipo de gameplay, a primeira gameplay postada no YouTube foi uma gravação do jogo GTA San Andreas feita pelo usuário SLGuess e postada no dia 16 de junho de 2005, apenas alguns meses depois do lançamento do YouTube, que mostra uma série de estantes feitas com um carrinho de golfe dentro do jogo. O vídeo possui como trilha sonora a música I Can See My House From Here, da banda Evergreen Terrace, e começa com a frase "Eu estou entediado", antes de partir para todas as manobras com carrinhos de golfe. Esse usuário que postou esse vídeo continua ativo no site, e em 2025, ano passado, ele fez um remake desse vídeo para comemorar o aniversário de 20 anos de sua postagem. James Brandon Connolly. Esse era o nome de um atleta norte-americano natural de Boston que ficou marcado na história como o primeiro campeão olímpico moderno. A primeira Olimpíada moderna aconteceu em 1896 em Atenas, na Grécia, e foi idealizada pelo historiador francês Pierre de Coubertin como uma forma de resgatar as Olimpíadas que aconteciam na Grécia Antiga, que desta vez iria reunir diversos países nos mesmos jogos. Connolly, quando soube que as Olimpíadas iriam acontecer, decidiu que ele iria participar dela. Para isso, ele deixou seu curso na Universidade de Harvard e pegou um barco para a Europa até chegar na Grécia. E lá acabou participando do primeiro evento das Olimpíadas, que foi o salto triplo, onde ele fez um salto de 13,71 metros e se consagrou campeão, se tornando o primeiro a receber uma medalha nas edições modernas dos Jogos. No caso, ele recebeu uma medalha de prata, já que não existia ainda a medalha de ouro nos Jogos. Ele também ficou em segundo lugar em outro evento posterior, o salto em altura, além do seu terceiro lugar no salto em distância, saindo dessa primeira edição das Olimpíadas com 3 medalhas. E nas Olimpíadas seguintes, em 1900, ele voltou a ganhar uma medalha novamente no salto triplo, ficando em segundo lugar. Ele chegou a participar das Olimpíadas de 1906, mas acabou saindo sem nenhuma medalha. Connolly também atuou como um jornalista. Ele publicou no jornal Boston Globe sobre o seu relato sobre a Guerra Hispano-Americana, que ocorreu em 1898, e também participou da edição de 1904 das Olimpíadas como um jornalista, antes de voltar como atleta na edição seguinte. Além disso, ele escreveu mais de 200 histórias curtas e publicou 25 livros, também tendo tentado concorrer por 2 vezes ao Congresso dos Estados Unidos, falhando em ambas as tentativas. Ele era afiliado ao terceiro partido que existia na época, chamado Partido Progressista, que havia sido fundado pelo ex-presidente americano Theodore Roosevelt em 1912. O primeiro campeão olímpico moderno veio a falecer em 1957 aos 88 anos. Kilroy Was Here. Kilroy Was Here, ou Kilroy estava aqui,
pode ser considerado um dos primeiros memes da história da humanidade. Afinal, diferente do bebê dançante que eu mencionei no primeiro vídeo, o Kilroy Was Here precede a internet. Na verdade, ele surgiu décadas antes da internet. O Kilroy Was Here se trata de um grafite que acompanhava essa frase, junto de um desenho de um personagem careca e narigudo se escondendo atrás de um muro, que aparecia em vários lugares diferentes. O grafite se popularizou entre soldados americanos durante a Segunda Guerra Mundial e era usado para demarcar áreas onde aliados passaram. Porém, os primeiros relatos de sua aparição datam desde antes da guerra, em 1937, não existindo uma origem exata para o grafite, mas existe uma origem mais aceita que o liga a trabalhadores de estaleiros nos Estados Unidos, mas especificamente a um inspetor americano chamado James G. Kilroy. O Kilroy Was Here seria uma assinatura dele que ele usava para marcar peças ou áreas inspecionadas, e segundo essa versão, essas marcas feitas por ele seriam posteriormente encontradas por soldados em equipamentos militares que teriam começado a reproduzi-las por onde passavam. No entanto, mais de 40 pessoas ao longo da história já afirmaram ser o tal Kilroy que é referenciado no grafite. Esse grafite se espalhou tanto durante a Segunda Guerra que ele chegou até o próprio Hitler, que ficou sabendo do grafite com ele aparecendo em equipamentos americanos capturados. O líder alemão acreditava, na verdade, que o tal Kilroy seria um codinome de um espião americano de alto escalão. Fala-se também que Stalin também se deparou com grafite quando ele foi ao banheiro durante a Conferência de Potsdam, na Alemanha, em 1945, onde participaram os representantes das forças aliadas após a vitória na guerra. Hoje dá para considerar o Kilroy Was Here um dos primeiros memes que apareceram em uma era pré-internet. O primeiro meme brasileiro. Já que falamos sobre o Kilroy Was Here, acredito que seja interessante também explorar a ideia do primeiro meme brasileiro. Existem diversos candidatos a esse título, e existem dois em particular que podem ser considerados memes ou vídeos / conteúdos virais que precederam o surgimento da internet em si. O primeiro deles é um dos trotes de telefone mais antigos ainda registrados, que ficou conhecido como trote da Telerge. Trote esse que aconteceu lá no início dos anos 80. Esse trote envolveu o advogado carioca Luiz Parreto, que certo dia estava tentando ligar para a hoje extinta Companhia Telefônica do Rio de Janeiro, Telerge, mas ele errou o número e ligou, ao invés disso, para uma pessoa qualquer, que se passou por um funcionário da Telerge e zoou a voz do advogado, dizendo que ela era fina, o que começou uma discussão cheia de baixarias entre os dois. Chamando o telefone? É 221. Peraí. Como está funcionando? Acho que seria isso. Só um minutinho. Tá ficando, né? 221 3268. 3268. Não fala nem recebe chamado. O pessoal 1 hora atrás. É? Onde é aquele É telefone? outra Assembleia número 10. Onde é a Assembleia? Número 10? É. Muito estranho, pô. Amanhã não tem ninguém. Não tem ninguém? Não, mas amanhã não. Pô, você tem uma voz estranha, hein? Hein, meu filho? Tem uma voz estranha, você é meio viado? Já da tua mãe, seu Roberto. O que há? Uma voz fina aí, porra. Vai, tá direito, porra. Eu tô falando, se você maneira de você falar, você é empregado da Telerge, é? Sou, claro. Mas não parece. Você reclama de um telefone, você Fala grosso, porra. Caralho. Mas que filho da... Olha aí, veja você. É viado, hein? Porra, tô aqui na porra. Aqui no... Chama o chefe aí, seu... Tô na Telerge, trabalhando. Você tá te falar voz fina, porra? Vem, voz fina da tua mãe, seu filho da... Quer falar com o chefe? Vem aqui que eu vou te arrebentar a cara, seu sacana. Quer Quer falar com chamar o o chefe, sim. Peraí. De acordo com comentários que eu li, esse áudio foi gravado em uma fita cassete que passava de mão em mão no Rio de Janeiro, até chegar à internet ali no final dos anos 90, com um arquivo em MP3 que continha o trote sendo compartilhado em programas P2P, como o Napster, se tornando um dos primeiros fenômenos da internet nacional. O áudio foi upado pela primeira vez no YouTube em meados de 2007. Outro viral que tem uma origem pré-internet é o infame Batman na Feira da Fruta, uma redublagem de um episódio da série do Batman dos anos 60 que foi feita em 1981 por Fernando Pettinati e Antônio Camano,
que substituíram as vozes originais do episódio por diálogos de baixo calão, criando uma trama completamente nova para o episódio. Além disso, eles colocaram tocando de fundo na redublagem a música Feira da Fruta, do grupo Capote, que também deu nome ao projeto. A redublagem foi gravada em uma fita VHS, que também passou de mão em mão entre os amigos de Fernando e Antônio, até os dois perderem a fita original. Porém, uma versão digitalizada do vídeo apareceu na internet em meados de 2003, onde também se tornou um grande viral. Enganei um povo na casca do ovo. Eu sou um povo, eu sou um palhaço. Mahir Çara. Mahir Çara é como é chamado um homem turco que se tornou o que podemos considerar a primeira celebridade da internet. Pelo menos a que ficou conhecida mundialmente e foi repercutida fora da internet. Ele ganhou atenção a partir de seu site pessoal lá em 1999, onde ele se apresentava como um personagem exageradamente inocente que não tinha um inglês lá muito bom. E expressava amor por coisas como mulheres, viagens e arcodeões. O humor de sua página rapidamente chamou a atenção, o que o tornou também um dos primeiros memes da web. Afinal, surgiram diversos sites que parodiavam sua página, que conseguiu atingir na época mais de 800 mil visitas em um único dia. Ele também foi parodiado em programas de TV e conseguiu até mesmo fazer uma música. Esse I Kiss You que ele fala, inclusive, era a sua marca registrada, que apareceu pela primeira vez lá no seu site pessoal. Ele também, em uma certa ocasião, afirmou que o personagem Borá, feito para o filme de mesmo nome, teria sido baseado nele e em seu personagem que ele criou para seu site, dizendo até que ele deveria ser recompensado de alguma forma pela inspiração em sua imagem. Castle Smurfenstein. E voltando para o mundo dos jogos, temos um caso que envolve o jogo Castle Wolfenstein, um jogo do Apple II lançado em 1981, que colocava o jogador na pele de um prisioneiro de guerra aliado que está preso em um castelo dos nazistas e precisa escapar dele. Esse tal Castle Smurfenstein é uma modificação do Castle Wolfenstein que coloca Smurfs no jogo. Nessa modificação, que foi lançada em 1983 pela Dead Smurf Software, o jogador controla um personagem chamado Smurf Butcher Bob, ou o Bob Matador de Smurfs, que também, assim como no jogo original, está preso em um castelo nazista, que nessa versão está infestado de Smurfs, que são uma criação dos alemães. Um baita de um plot, né? Apesar de ser um grande shitpost dos anos 80, Castle Smurfenstein é um marco dentro da história dos videogames. Afinal, ele é considerado um dos primeiros, se não o primeiro mod feito para um jogo. Pelo menos um mod que muda consideravelmente o jogo original, mudando coisas como os gráficos e a história do jogo. E um fato interessante é que o Castle Wolfenstein em si também é considerado um pioneiro no seu próprio gênero, já que ele é considerado um dos primeiros jogos de stealth da história. As primeiras screenshots do Minecraft. Existem muitas discussões sobre quais foram as primeiras mídias relacionadas ao popular jogo Minecraft, principalmente os primeiros conteúdos criados pelos jogadores, incluindo o primeiro vídeo do jogo feito por um player e postado no YouTube. O vídeo que detém essa honra tinha o título de Minecraft Castle e foi postado em 17 de maio de 2009 pelo usuário EvilView, se tornando um marco na criação de conteúdo em torno do jogo. Porém, esse vídeo em particular foi deletado do site em algum momento em 2011 e até hoje não foi recuperado, sendo assim uma mídia perdida, existindo apenas uma única imagem sobrevivente do vídeo. Esse vídeo foi lançado no exato dia em que a primeira versão pública e jogável do Minecraft foi disponibilizada, a versão 0.011a. O Notch, o criador do jogo, disponibilizou essa versão em um fórum chamado TGI Forums, e rapidamente os usuários desse
desse fórum começaram a testar o jogo e compartilhar suas opiniões dele, além de screenshots do jogo, com essas screenshots se tornando os primeiros conteúdos que o público fez do jogo, como é o caso das imagens compartilhadas pelo usuário JWeb nessa thread, nos dando essa visão inicial que as pessoas tinham do jogo. O próprio EvilView divulgou seu vídeo nessa thread. É muito interessante ver alguns frequentadores do fórum compartilhando suas primeiras impressões do jogo, vendo isso quase 2 décadas depois desses posts, com Minecraft sendo hoje um dos maiores jogos da história dos videogames. Florence Lawrence. Florence Lawrence foi uma atriz canadense que atuou em peças de teatro e em filmes nos primeiros anos de Hollywood durante a era do cinema mudo. O auge de sua carreira aconteceu na década de 1910 e Lawrence é frequentemente descrita como a primeira estrela do cinema. Afinal, ela ficou tão conhecida em seu tempo que ela se tornou a primeira atriz dos Estados Unidos a ter seu nome anunciado junto ao filme, com o intuito de atrair público para ele. Isso em uma época onde os atores eram raramente creditados. No entanto, existe um outro ator que também é acreditado como a primeira estrela do cinema, que trabalhou fora do eixo norte-americano. No caso, o ator e comediante francês Max Linder, que aparecia em filmes desde 1905 e foi o primeiro ator a ter um personagem, que também se chamava Max, que aparecia em vários filmes diferentes, o que tornou seu rosto reconhecível em meio ao público ainda no final da década de 1900. Logo, ele também recebeu o título da primeira estrela internacional do cinema, ou mesmo a primeira estrela do cinema no mundo. Inclusive, o seu personagem Max, que era um homem rico e bom vivant que se metia em confusões por causa das mulheres que ele se interessava, foi uma das principais influências do próprio Charlie Chaplin para criar alguns anos depois os seus próprios filmes. Chaplin considerava Linder uma espécie de mentor que o influenciou principalmente na parte do humor físico. Franz Liszt. Em um tópico semelhante ao anterior, temos o caso de Franz Liszt. Ele foi um pianista clássico húngaro que viveu durante o século XIX e que é atrelado ao movimento romântico. Ele ficou conhecido pela sua técnica no piano e sua prolífica carreira como músico, ganhando fama ainda quando jovem durante as décadas de 1830 e 1840. Porém, o que difere Liszt de outros pianistas virtuosos de sua época é que ele tinha fãs bem apaixonadas por ele, que causavam frenesis intensos em suas apresentações. Algo bem semelhante de como artistas como os Beatles e outras bandas de rock e artistas pop eram tratados pelos fãs mais de um século depois. Esse fenômeno fez Franz Liszt ser considerado o primeiro rockstar da história. Durante sua época, esse fenômeno de um artista ter fãs obcecados por ele nunca tinha sido visto antes. Esse frenesi das suas fãs foi visto pela primeira vez em uma apresentação do pianista em Berlim em 1841 e se espalhou por toda a Europa. Segundo os relatos da época, as mulheres que iam em suas apresentações, grande parte delas, parte da elite europeia, gritavam, desmaiavam e brigavam entre si para levar para casa objetos do músico, como luvas, fios de cabelo e até partes de seu piano, como as cordas do instrumento, que elas roubavam para fazer pulseiras. O fenômeno ficou conhecido como listomania, um termo cunhado em 1844 pelo poeta alemão Heinrich Heine, e na época era tratado como uma espécie de doença contagiosa, não apenas um entusiasmo em torno de sua música. Na verdade, esse fenômeno obviamente não surgiu apenas por causa da sua música. Afinal, Franz Liszt era descrito como um homem bastante carismático e que também tinha uma aparência física atraente, além de sua forte presença em cima dos palcos. É possível dizer que Liszt deu início à cultura dos fãs, que é bastante comum hoje em dia. Isto é Bom. Esse é o nome da primeira música gravada no Brasil. Ela é uma composição do músico Xisto Bahia, que também escreveu sua letra, enquanto ela foi interpretada na gravação pelo cantor Manuel Pedro dos Santos, conhecido artisticamente como Baiano.
A música foi gravada em disco pela Casa Edison, considerada a primeira gravadora brasileira, no Rio de Janeiro em 1902. Se tornando um marco para a música brasileira. Para ter uma noção, a música Isto é Bom foi gravada antes do próprio Hino Nacional Brasileiro, que na época ainda era apenas instrumental, afinal a letra do hino só foi escrita em 1909 e oficializada só em 1922. Mas existe uma pegadinha aí, afinal existe uma gravação do instrumental do Hino Nacional que é datada de 1901. No entanto, essa gravação não foi feita em solo brasileiro, apesar de ser o hino nacional. Ela na verdade foi tocada e gravada por uma banda lá em Londres. Logo, a Isto é Bom continua sendo a primeira gravação de uma música feita aqui no Brasil. Luzia. Luzia foi o nome dado a uma mulher primitiva que seus restos mortais foram encontrados em uma caverna no sítio arqueológico da Gruta Lapa Vermelha, próximo à cidade de Belo Horizonte, em 1974, por uma equipe de arqueólogos liderados pela arqueóloga francesa Annette Lamy-Amparet. O esqueleto de Luzia são os restos mortais humanos mais antigos encontrados no Brasil, e na América como um todo, na verdade. Eles são datados de cerca de 11.000 a 12.000 anos atrás, durante o Paleolítico Superior. A primeira mineira da história recebeu o nome Luzia como uma homenagem a Lucy, o nome dado ao fóssil de uma fêmea de Australopithecus que também foi encontrado nos anos 70 na Etiópia, que é datado de 3,2 milhões de anos atrás. Hoje, os arqueólogos não têm certeza como Luzia faleceu, não sabendo como ela parou em um buraco dentro daquela caverna, com especulações que dizem que ela estava fugindo de algo antes de morrer. Pesquisadores acreditam que Luzia seria descendente da primeira leva de humanos que vieram da Ásia e popularam as Américas, havendo reconstruções feitas para tentar visualizar como ela se parecia em vida. O esqueleto de Luzia foi exposto no Museu Nacional do Rio de Janeiro até o ano de 2018, quando ocorreu o grande incêndio no museu. Temia-se que o esqueleto tivesse sido danificado pelo incêndio, e eles até conseguiram recuperar parte dos ossos, mas infelizmente o crânio de Luzia foi fortemente danificado, com 20% dele sendo destruído pelo incêndio. Hoje os ossos de Luzia estão guardados no museu e seu crânio aguarda uma restauração. O retorno de Nero. Nero é um dos mais comentados imperadores romanos, governando Roma de 15 de outubro de 54 até a sua morte em 9 de junho de 68. Nero sucedeu seu pai adotivo Claudius, tornando-se imperador no ano de 54, aos 16 ou 17 anos, se tornando um dos imperadores mais jovens da história do Império. Com base em fontes de sua época, Nero ficou marcado na história como um governante cruel e tirano, com a história dizendo que ele teria orquestrado a morte da sua própria mãe, a Agripina, e colocado como o grande responsável pelo incêndio que devastou Roma por 9 dias em 64, com ele também sendo lembrado por suas perseguições políticas, incluindo a perseguição aos primeiros cristãos. Além disso, fontes contemporâneas o descreviam como alguém extravagante e cheio de excessos, evidenciando principalmente suas aventuras sexuais e crueldade extrema. No fim de seu governo, uma série de revoltas e conspirações minou seu poder, levando o Senado a declarar Nero inimigo público. Em 68, cercado e sem apoio, Nero teria escolhido cometer suicídio. Ele então foi sucedido pelo general Galba, marcando o início de um período de intensa instabilidade política em Roma, que ficou conhecido como o Ano dos Quatro Imperadores, que foi marcado por uma grande guerra civil em Roma, que foi governada, assim como o nome entrega, por 4 imperadores: Galba, Otão, Vitélio e Vespasiano,
que sucederam um ao outro em um período de apenas um ano, até o último deles, o Vespasiano, se firmar no poder e fundar a dinastia Flaviana. Hoje, acredita-se que muito do que é descrito nessas fontes contemporâneas sobre o governo de Nero eram um pouco exageradas e podem ter até mesmo algumas invenções. Na verdade, fala-se que Nero, pelo menos no início, era um imperador popular entre os romanos. Essa má imagem criada dele pode ter sido feita já durante a dinastia que o sucedeu, para criar essa ideia que a queda de sua dinastia, a dinastia Júlio-Claudiana, foi uma grande catástrofe para legitimar o surgimento da dinastia Flaviana. Na verdade, é possível que quem realmente não gostava muito de Nero era a elite romana, enquanto as classes mais baixas o viam com bons olhos devido às suas reformas e projetos. E sobre a sua figura, surgiu ainda na época do ano dos 4 imperadores, nas regiões mais orientais do império, a ideia que Nero não teria tirado sua vida, mas sim forjado sua morte para fugir para o Oriente, reunir forças e se vingar de seus conspiradores e retornar ao trono de Roma. Versões da ideia diziam até que o imperador realmente tinha morrido, porém ele iria ressuscitar para dar início à sua vingança. Essa ideia também gerou até alguns impostores que afirmavam ser Nero sobrevivente, que contribuíram para piorar a instabilidade durante essa guerra civil que assolava Roma. Essa lenda ficou conhecida como Nero Redivivus, e alguns consideram essa crença que Nero voltaria dos mortos como a primeira ou uma das primeiras teorias da conspiração da história, pelo menos uma das primeiras que sobreviveu à passagem do tempo. E um conceito interessante é que é dito que esses cristãos primitivos obviamente não viam essa ideia de Nero estar vivo com bons olhos, e associaram até a figura de Nero ao anticristo, sim, o anticristo. Logo, Nero talvez seja uma das primeiras pessoas na história que foi atribuído esse título. A queda do Caproni CA-48 em 1919. Agora, falando de um tópico bem mórbido, temos o caso da queda da aeronave Caproni CA em 1919, que pode ser considerado o primeiro acidente aéreo envolvendo uma aeronave, mas especificamente um avião que fazia uma rota comercial. Esse não foi nem de longe o primeiro acidente envolvendo aviões, afinal existem alguns casos de acidentes nos primórdios dessa tecnologia, incluindo acidentes envolvendo pioneiros da aviação, como os irmãos Wright. O que difere esse caso é que ele envolve diretamente um voo comercial com passageiros. Essa aeronave partiu de Veneza, na Itália, em 2 de agosto de 1919 e tinha como destino final o distrito de Tailedo, em Milão. Porém, enquanto a aeronave sobrevoava a área da cidade de Verona, segundo testemunhas oculares, o avião começou a sobrevoar a área em uma baixa altitude e suas asas começaram a tremular antes da aeronave começar a cair. Nesse momento, as testemunhas falam que os passageiros, para se salvarem, tentaram pular do avião. Porém, o resultado não poderia ter sido mais trágico, afinal todos os passageiros e os pilotos morreram no acidente. Também é dito que os pedaços da aeronave, devido ao forte impacto com o solo, se espalharam por um raio de 400 metros. Na questão de quantas pessoas perderam sua vida no acidente, os números são incertos, variando de 12 a 15 vítimas. Mas de qualquer forma, esse acidente marcou a história da aviação. Existe, no entanto, um acidente que aconteceu 12 dias antes desse, que foi um caso que envolveu um dirigível da Goodyear que levava 3 passageiros do Grand Park até o parque de diversões White City, todos pontos dentro da cidade de Chicago. O dirigível, no meio do trajeto, pegou fogo no ar e bateu em um edifício que pertencia a uma instituição financeira local. Por causa desse incidente, um membro da tripulação do dirigível e 2 passageiros faleceram na hora, além de pessoas que ficaram feridas que estavam no prédio ou no solo abaixo do dirigível, enquanto houveram 2 sobreviventes que estavam na aeronave. Devido ao número de mortos e feridos, por um tempo esse foi considerado o pior acidente aéreo que aconteceu em solo americano, e também sendo considerado o primeiro acidente que ocorreu com uma aeronave comercial. Mas esse acidente particular envolveu um dirigível, não um avião em si. Justamente por isso ainda dá para considerar o caso com o Caproni CA-48 o primeiro acidente que envolveu um avião fazendo um trajeto comercial. Em
Então eu acho que é isso. Essa foi a nossa revisita ao iceberg das primeiras coisas da história. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de deixar um comentário aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso, eu espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais.